Bem, vamos lá, vamos começar. Então, boa tarde a todos, né? Módulo 69, a gente vai continuar um pouquinho com a dinâmica. A aula de hoje tem essas duas aulas da dinâmica, 69 e 70, e eu gostaria de tentar resolver pelo menos um daqueles que o professor Vicente deixou. Tá? Eu preparei dois, eu coloquei dois na segunda aula. Se der tempo, a gente vê esses dois. Acredito que não vai dar tempo, mas daí pelo menos um, vamos tentar fazer pelo menos um deles. Daí devagarinho a gente vai pegando de um em um, a gente vai a gente vai matando aqueles exercícios que estão faltando. Já adianto vocês que os exercícios que o professor deixou é porque eles eram muito longos, tá? Eles são um pouco chatos para resolver. Não em termos de dificuldade em si, mas longos. Isso significa que provavelmente foi por isso que ele acabou deixando. Se não der tempo da gente resolver nenhum hoje, daí eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar um na tela, vocês tiram uma foto, um print, e daí vejam, deem uma olhada em casa, tá? Tá bem explicadinho a minha resolução, tá bem bonitinha, então acredito que a maioria vai conseguir acompanhar. É só uma questão de analisar alguns detalhes do exercício. E se der tempo, daí a gente faz pelo menos um, tá bom? E daí na aula que vem, na semana que vem, a gente faz a mesma coisa. Se der tempo, a gente faz um, se não, eu jogo uma resolução aí para vocês printarem, tá bom? Vamos ver. Então, módulo 69, né? Página 67. Vamos lá, vamos começar a nossa aula. A gente continua com dinâmica, chegou nesse módulo maravilhoso. A gente continua com a dinâmica, então são as leis de Newton aplicadas à exaustão. Tá? Aqui nesses módulos também vocês vão ver muito de decomposição de vetor. Um aluno que está buscando ITA tem que estar muito afiado na decomposição de vetor. Dependendo de como vocês forem hoje, me digam, tá, se estão tendo dificuldade ou não na decomposição de vetor, que qualquer coisa na próxima aula eu faço um apanhado geral de decomposição de vetor, a regra prática para você acelerar o processo de decomposição, tá? Mas daí vai depender de como vocês estão, então eu preciso do feedback de vocês. Tá? Se vocês entenderam por que essa decomposição eu não entendi e tudo mais, eu quero saber, que daí numa próxima aula, qualquer coisa eu preparo, pego 15 minutos numa aula e eu brinco com vocês com vetores para acelerar esse processo de decomposição. Tá? Se já tiveram aula de decomposição, perfeito, obrigado Felipe, isso mesmo, tem que dar o feedback. Se já tiveram essa aula de decomposição, né, no finalzinho da mecânica, mas se precisar, me avisem, tá bom? Então vamos lá. Primeiro exercício. A figura esquematiza dois blocos A e B de massas respectivamente iguais a Mzão e Mzinho em movimento sobre um solo plano, horizontal, sem atrito. O bloco B está simplesmente apoiado numa reentrância existente no bloco A, não havendo atrito entre B e A. Então o B está exatamente num buraquinho aqui do A, apoiado no A. Eu estou aplicando uma força horizontal no A, mas o A, por sua vez, empurra o B também para a direita. Sendo F a intensidade da força horizontal que acelera o conjunto e G a gravidade, a intensidade da força de contato trocado entre A e B vale. Pessoal, muitos dos alunos iriam pensar só o seguinte, o A está empurrando o B para a direita. E daí vai buscar essa força aqui. O meu problema é o seguinte, o A não faz só uma força no B para a direita. O A não deixa que o B caia. Porque se não existisse o A aqui, o B ia para baixo, né? Então o A está fazendo uma força de contato no B para cima também. E a resultante é a soma desses dois vetores. Que por uma está na horizontal, a outra está na vertical, a resultante na verdade, brincar com Pitágoras aqui. Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso, porque o A não está só fazendo a força para a direita, também está fazendo para cima. Tá? O A aplica uma força normal no B para a direita e para cima. Tá bom? Então, bem, ele deu várias opções aqui. Vamos começar a resolver. Para iniciar a resolução, vamos fazer o seguinte, vamos fingir que tudo isso aqui faz parte de um bloco só. Quando eu faço isso, eu descarto as forças internas entre eles. Tipo, o A está empurrando o B para a direita, mas o B está empurrando o A para a esquerda. Então, quando eu olho como um objeto só,
as forças entre esses objetos, elas simplesmente desaparecem. Tá? E daí eu não vejo nenhuma força a não ser as externas. Então, é útil fazer isso. Normalmente, você faz isso para achar a aceleração do conjunto, de todos eles. Tá? Então, estou olhando para os dois, vou escrever a segunda lei de Newton, daí fica fácil, né? Ó, a única força que tem aqui que sobra é essa força F. Ah, professor, mas não tem peso e normal? Tem. Peso dos dois e normal dos dois, mas como essa é uma superfície plana e horizontal, essas duas forças, elas se anulam, né? Peso e a normal se anula, sobra só a força resultante. Então, vou trabalhar só com ela, tá bom? Então, força resultante é massa de todo mundo, vezes a aceleração, e aqui eu tenho a aceleração do corpo, é F sobre mzão mais mzinho. Vou guardar essa aceleração, daqui a pouco eu venho para ela de novo, tá bom? Agora eu vou olhar só para o bloco B. Então, ó, eu estava olhando para os dois, agora eu vou só olhar para o bloco B. No bloco B, eu vou desenhar as forças que atuam nele. Primeira força, peso, apontando para baixo. Segunda, força que o A faz no B, apontando para cima, que eu vou chamar de FY. O A também faz o B para a direita. Então, o A faz uma força Fx no B, para a direita, horizontal e para a direita. O Fx eu estou chamando de componente horizontal do contato que A exerce no B. E o Fy é a componente vertical que o A faz no B. Tudo bem? Eu poderia ter colocado FABX, FABY, né? Não precisa, né? Ok. Eu preciso calcular quanto vale o Fy e quanto vale o Fx, para daí depois achar essa resultante aqui no meio deles. Então, o Fy é igual ao peso, porque o bloco B ele não sobe nem desce, ele só vai para a direita. Então, força para cima igual a para baixo. Essas duas forças aqui, ó, elas se cancelam. Então, Fy é igual ao peso do B, ou seja, mg. Já o Fx é a única força que para o B sobrou. Então, Fx é a resultante. Ou seja, Fx é massa vezes aceleração. Tá? Opa, passou o slide rápido aqui. Mas a aceleração a gente acabou de achar que é esse monstrinho aqui, ó, F sobre mzão mais mzinho. Então eu vou trocar a aceleração por F sobre mzão mais mzinho. Fica mf sobre mzão mais mzinho. Tá? Então, achei quanto vale o Fy, achei quanto vale o Fx. No exercício, ó, eu tenho o Fx para a direita, eu tenho o Fy para cima, e a resultante, regra do paralelograma, a resultante está aqui, né? Que é exatamente a hipotenusa desse triângulo retângulo. Né? Então, eu posso usar aqui o FAB ao quadrado, é o Fx ao quadrado mais o Fy ao quadrado. Tá? Então, estou achando aqui Pitágoras, né? 90 graus entre os dois, fica fácil. Vamos colocar o Fx ao quadrado e vamos colocar o Fy, que é o mg, ao quadrado. E praticamente acabou o exercício. Tá? Vai ficar, ó, Fx ao quadrado é tudo isso aqui ao quadrado. M ao quadrado, F ao quadrado, sobre M mais Mzão mais Mzinho ao quadrado. Mais o Fy ao quadrado, né? Então, mais o Fy ao quadrado. Como o exercício está pedindo f de AB, é só tirar a raiz dos dois lados, né? Colocar a raiz dos dois lados, aqui some o quadrado e lá fica a raiz. E acabou. Tá. É a alternativa certa, a letra D. O exercício ele nem fez um MMC aqui, nem nada. Deixou assim, do jeito que estava. Tá? Então, o Fx ao quadrado, o Fy ao quadrado, tudo na raiz. Daí eu pergunto para vocês, dúvida? Ok, tranquilo. Beleza, obrigado. Alguém não entendeu alguma parte?
Esse exercício eu acredito que seja bem tranquilo, porque não tem nenhuma decomposição de vetor. É mais ou menos dificuldade 6, de 10. A maior dificuldade desse exercício é que ele trabalha com letra, tá? É tranquilinho, exato. É só que ele trabalha com letra, então o aluno, na hora que começa a ver um monte de letra, se assusta, mas tem que se acostumar com elas, tá? Então vamos lá. Exercício 1 foi, se ninguém falou nada, vamos continuar. Exercício número 2. A figura mostra um dispositivo para medir o módulo de elasticidade, ou seja, o módulo de Young de um fio metálico. Ele é definido como a razão entre a força por unidade de área da seção transversal do fio necessária para esticá-lo e o resultante alongamento deste por unidade de seu comprimento. Neste particular experimento, um fio homogêneo de 1 metro de comprimento, então o L, o comprimento desse fio tem 1 metro, e 0,2 milímetros de diâmetro. Quem dá o diâmetro para você, na verdade, ele está dando o raio desse fio, tá? Que é 0,1 milímetros, fixado numa extremidade. É disposto horizontalmente preso pela outra ponta ao topo de uma polia de raio Rzinho. Então aqui eu tenho o fio, ó. É esse o fio. Bom? Um outro fio preso neste mesmo ponto, aqui está o outro fio preso no mesmo ponto, envolve parte da polia que sustenta uma massa de 1 kg. Solidário ao eixo da polia tem um ponteiro de raio, o Rzão vale 10 Rzinho. Então 10 vezes Rzinho, acusa uma leitura de 10 milímetros na escala semicircular iniciada em 0. Então ele acusa essa distância aqui de 10 milímetros. Nessas condições, o módulo de elasticidade do fio é D. Bem, aqui ele está falando do módulo de Young, esse módulo da elasticidade de um fio metálico. O problema do exercício em si não está na física. O problema no exercício está em destruir, destrinchar um texto que ele deu falando da fórmula. Tá? Então eu vou ajudar vocês aqui a pegar essa fórmula que ele deu. Ó, ele falou do módulo da elasticidade, ele está pedindo ele. Então eu vou precisar dessa fórmula aqui. Ele é definido como a razão entre a força por unidade de área. Espera aí, então deixa eu marcar. Módulo de Young, eu estou usando a letra E, definido como a razão entre a força por área. Força por unidade de área. Força por unidade de área. Todo mundo até aqui, tranquilo? Então, ó, definido como a razão entre força por área de uma seção transversal do fio, necessária para esticá-lo, e o resultante, alongamento deste por unidade de comprimento. Então, dividido por o alongamento dele por unidade de comprimento. A coisa punk do exercício era você conseguir buscar essa fórmula aqui no texto dele, tá bom? Então, força por unidade de área e o alongamento é a variação do comprimento dele, né? Dividido por unidade do seu comprimento, tá? Então, F sobre A sobre ΔX sobre L, beleza? Então, quem quiser tire um print aqui, porque daí tem os itens que eu marquei para chegar na fórmula. E vamos lá, agora sim, com essa fórmula. Solidário ao eixo da polia, o Rzão contempla o Rzinho ou N, o Rzão contempla a polia, então o quanto ou não, tá. O Rzão está solidário à polia, então se a polia gira, sei lá, 90 graus, o Rzão também gira 90 graus, tá? Então, essa seta aqui está grudada, vamos dizer assim, na polia. O quanto a polia girar, essa seta aqui também vai girar, tá bom? Ok, vamos lá. Então, esse daqui é o módulo de Young, que ele comentou aqui. Vamos lá, vamos começar a resolver então. Agora vamos analisar essa polia, o quanto ela girou, né?
essa seta está indicando um ΔL de 10 milímetros, né? Esse eixo aqui. E daí aqui, gente, eu tenho um ângulo θ. Esse ângulo θ foi descrito tanto por o raio menor, né, dessa polia, quanto por esse raio maior aqui dessa seta. Então, eu posso falar o seguinte, da figura a gente pode marcar que esse θ é a distância dividido por rzinho, né? É isso que a gente define como ângulo, a variação da distância lá do externo dividido pelo raio, ou ΔL dividido por Rzão. Tá? Mas, a dificuldade do exercício é caçar aquela fórmula e depois brincar geometricamente aqui, porque o resto... Tá? Então, θ é ΔX sobre R ou ΔL sobre Rzão. Aqui eu consigo descobrir quanto vale o ΔX. Quando eu passo o Rzinho para lá, Rzinho sobre Rzão dá 1 sobre 10. E o ΔL vale 10 milímetros. Então, o ΔX fica 1 milímetro. 10 dividido por 10, 1 milímetro. Ok. Descobri quanto vale o ΔX, que é um dos elementos daquela formulinha lá, né? Agora vamos pegar a fórmula de Young. A fórmula de Young fala força sobre área dividido por ΔX sobre L. O ΔX eu tenho, o L eu tenho, falta eu descobrir quanto vale o F e quanto vale a área. Tá? Então a força vai ser dada da seguinte maneira. A força nesse fio, a tração nesse fio aqui, na verdade ela vai ser igual, ó, ela vai ser igual ao peso dessa caixinha. Tá? Então vai ser igual a mg dessa caixinha, vai ser igual a 10 newtons. Se a caixa tem uma massa de 1 kg, o peso dela é 10. Então a força aqui no fio vai ser de 10 newtons. A área é a área de um círculo, né? Então πr ao quadrado. O π eu vou deixar em função, todas as respostas têm π, né? E o r é 1 vezes 10 a menos 4, tudo ao quadrado. Ou seja, a área fica π vezes 10 a menos 8 metro quadrado. Tá? Notem que o raio que ele tinha dado em milímetros, 0,2 milímetros de diâmetro, significa que o raio é 0,1 milímetros, que em metros dá 10 a menos 4. Tá? Então, o raio desse fio é 10 a menos 4 ao quadrado, dá 10 a menos 8. Então, achei quanto vale o A. O ΔX vale 1, que a gente tinha achado aqui em cima. E o L, eu estou colocando da mesma unidade do ΔX, tá? Vale 1000 milímetros. Ou então você colocaria o L em metro e o ΔX em metro também, então é na mesma. Tá bom? Agora, é só substituir essas 4 informações no módulo de Young. Fica 10 dividido por π vezes 10 a menos 8, né, que é a área, dividido por 1 sobre 1000, ou seja, 10 a menos 3. Isso daqui vai dar 10 a 12 dividido por π. Tá? Então, isso é a alternativa certa, letra A. A gente não está considerando o comprimento do fio pendente na vertical, tá? A gente só está considerando esse fio aqui, tá bom? Porque é esse fio que vai ser esticado. A gente está analisando o módulo de elasticidade desse fio aqui que está na horizontal, não desse fio que está aqui pendurado, tá bom? Então, ó, dificuldade é alta desse exercício, mas principalmente por causa disso aqui, por causa do módulo de Young, tá? Que ele deu no texto o que é o módulo de Young, mas para chegar nele ali, pegando, roubando as informações do texto, fica um pouco complexo. Tá bom? No final das contas, de física, ó, a única coisa que a gente de verdade usou foi o peso dessa caixinha é igual à tração no fio. Né? Então, peso igual a F, F igual a P, 10 newtons. É a única coisa física que a gente usou, tá? De verdade. Dúvida? Então, acho que mais importante do que a resolução aqui é o outro slide onde eu marquei as informações para chegar nesse módulo de Young. Tá? Ok, sem dúvida. Então, vamos continuar.
Exercício número 3. Uma pequena esfera com peso de módulo P é arremessada verticalmente para cima com velocidade V0 a partir do solo. Durante todo o percurso, atua sobre a esfera uma força de resistência do ar de módulo F constante. A distância total percorrida pela esfera após muitas reflexões elásticas com o solo é dada aproximadamente por... Bem, primeira coisa, reflexões elásticas. Isso significa que na hora que a bola bater no chão, que essa esfera bater no chão, se ela chega com uma velocidade, sei lá, de 10 metros por segundo, ela vai subir com a mesma velocidade, ok? Não perde energia, tá? Então, é isso a reflexão elástica, né? O choque elástico. O problema do exercício é que ele está falando que existe força de resistência do ar. Tá? E ele está assumindo que a força de resistência do ar é constante. Isso é um erro gigantesco, tá, gente? Experimentalmente, a força de resistência do ar é dado por uma constante vezes a velocidade ao quadrado. Tá? Essa constante, ela depende de vários fatores, tipo do que é feito o material, depende do ar também, da densidade do ar, depende da geometria, depende da área transversal daquele material, depende de muitos elementos, tá? É uma parte complexa pra caramba de resistência de um fluido. Mas a coisa mais importante é que depende da velocidade ao quadrado, ou seja, se o cara estiver parado, velocidade zero, não tem resistência do ar. Se ele tiver com a maior velocidade possível, olha o que acontece, a força de resistência está com V ao quadrado. Então, uma velocidade muito alta, uma força de resistência ainda mais alta, porque o V vai estar ao quadrado, ok? Então, a força de resistência, ela aumenta com a velocidade. Aqui não, aqui ele está falando que a força de resistência do ar vai ser constante, ou seja, se o cara estiver parado ou não, vai ser aquele mesmo valor. Beleza, é para simplificar um pouco a nossa vida, mas saibam que a resistência de qualquer fluido é dada por essa formulinha aqui. E se eu pensem o seguinte, um objeto parado no ar não tem força de resistência do ar. Ele vai ter força de resistência conforme ele vai ganhando velocidade. Na hora que ele começa a cair, ele aumenta a resistência. Tá? Mas, vamos fingir que ela é um valor fixo, como o exercício está pedindo para a gente. Esse tipo de constante é obtida só em análise em túnel de vento ou dá para calcular dependendo da geometria e dados do objeto? Na verdade, os principais são calculados em túnel de vento, mas se ele tiver uma geometria bem, como que eu posso dizer, especular, ou seja, é uma esfera quase que perfeita, ou então ele é um triângulo perfeito, daí você consegue calcular por algumas equações. Mas, mais uma vez, daí vai depender também da resistência do ar, da densidade do ar. Olha só que louco, a densidade do ar muda tudo. Vai depender também da rugosidade do material, não só do que é feito, mas da rugosidade também, de quão polido ele está. Então, normalmente, testes assim como, eu vou testar um metal novo para fazer a carenagem de um carro. E daí vai em túnel de vento. Porque são tantas variáveis que é mais fácil fazer um protótipo, montar e colocar no túnel de vento que você vai conseguir calcular essa força de resistência de uma maneira mais prática. Tá bom? São equações gigantescas caso você queira calcular sem o túnel de vento, tá? Sem análise do túnel de vento. Então, a maior parte das vezes é um assunto bem difícil. Só para você ter uma ideia, na universidade, um cara que está já no último ano da universidade tem dificuldade em calcular isso, ok? Muita dificuldade, não é pouco, muita dificuldade. São variáveis, são equações muito, muito complexas, tá? Chega quase que igual a uma física quântica da vida, quase. Não igual, mas quase. Bem, vamos lá. Então, essa esfera ela vai bater no chão, vai sair com a mesma velocidade, mas como tem resistência do ar, na hora que ela estiver subindo, ela já está com uma resistência do ar, ela vai chegar num ponto, numa altura H1,
bate de novo, chega numa altura H2, bate de novo, chega numa altura H3, numa altura H4, enfim, essa altura vai diminuindo, né? Por causa da resistência do ar, não por causa do choque em si, tá bom? Isso significa que, como ele está pedindo a distância total, você está analisando, ó, essa bolinha foi lançada, subiu uma altura H1, desceu. Daí depois subiu uma altura H2, desceu. Depois subiu uma altura H3, desceu. Isso significa que a gente vai analisar a distância total, vai ser a soma de uma PG. Então eu preciso primeiro descobrir quanto vale o elemento principal, né, que é o original, e depois quanto vale a razão dessa PG, tá? Para daí calcular tudo isso, tá bom? Então, vamos olhar para essa bolinha subindo. Vamos começar com a bolinha subindo, devagarinho, a gente resolve o exercício. Então, vamos lá. Na subida da esfera, as forças que atuam nessa esfera são peso para baixo e a força, que eu vou chamar de F, é a força de resistência, tá? Também para baixo. A bolinha sobe, resistência é contra o movimento. Na hora que eu for escrever a segunda lei de Newton, vai ser F mais P é M vezes A. Esse A é a aceleração 1. Tá? F mais P é M vezes A. Isso significa que essa aceleração vai ser F mais P sobre a massa. Beleza, vamos guardar isso aqui. Vamos analisar a distância percorrida na subida. Na subida, a gente pode usar a equação de Torricelli. A velocidade final ao quadrado é igual à inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes ΔS. Pessoal, a velocidade final na subida, essa bolinha na hora que sobe, chega no topo, o que acontece com ela? Ela para. Então a velocidade final vale 0. A inicial é a velocidade de lançamento, a velocidade que ele deu, né, no exercício, menos 2 vezes a aceleração, vezes a altura, que eu vou chamar de altura 1, que é o ponto maior que ele chega, né? A máxima altura que ele vai ter, que é no primeiro momento, no lançamento, tá bom? Notem que eu coloquei negativo aqui, né? Porque na subida a aceleração está contra. Então, é menos 2 vezes essa aceleração que a gente tinha acabado de achar. Aqui, isolando H1, vai ficar... Vou passar o m para lá, vai ficar m v0 ao quadrado, dividido por 2f mais p. Ok, aqui está o H1. Essa é a altura que essa bolinha chegou na hora que foi lançado, tá? No primeiro momento. Isso significa que a distância total percorrida no primeiro choque, até o início do primeiro choque, é 2 vezes isso, né? Que a bolinha vai subir, chega no ponto mais alto, usando H1, depois ela vai ter que descer toda essa altura. Então, a distância 1 é 2H1, ou seja, é o dobro disso. Então, é mv0 ao quadrado sobre f mais p. Beleza. Essa é a distância percorrida entre subir e descer, ou seja, entre lançamento e o primeiro impacto. Vamos olhar para a descida da esfera? Por que eu vou olhar para a descida da esfera? Porque eu preciso descobrir qual é a velocidade que a esfera vai chegar lá embaixo. Porque essa velocidade vai ser a velocidade inicial do lançamento 2. Né? Na hora que a bolinha acabou de bater pela primeira vez, ela vai sair com uma velocidade para cima que não é V0. Porque a velocidade está diminuindo por causa da força de resistência. Então, eu vou olhar para a descida e vou descobrir quanto vale a velocidade final dela. Tá? Na descida, eu tenho uma situação diferente, ó, porque o peso está para baixo, mas a força de resistência está para cima. Isso significa que a aceleração que essa bolinha vai ter na descida é diferente da subida. Vai ser P menos F é massa vezes aceleração da descida. Então fica P menos F sobre m é a aceleração 2. Com a aceleração da descida, eu posso buscar analisar a distância percorrida na descida. Vai ser V1 ao quadrado, que é a velocidade final ao quadrado, é igual a 2 vezes a aceleração 2 vezes a altura 1. Essa é a distância percorrida, né? H1. E por que eu não coloquei V0 aqui?
Porque do ponto mais alto para baixo, a esferinha está no ponto máximo, né? Na altura máxima. Na altura máxima, a velocidade vale 0. Então, como a bolinha faz esse movimento, ó, ela vai chegar com uma velocidade final, que eu estou chamando de V1, e a velocidade inicial na descida valia 0. Tá? Então, é a equação de Torricelli sem o V inicial aqui. Tá? Ok. Eu vou isolar o H1. H1, então, fica mv1 ao quadrado sobre 2 vezes P menos F. Vou chamar isso aqui de equação 2, e eu vou comparar a 1 e a 2. Olhem para 1 e para 2 aqui. Eu posso comparar as duas. Isso é H1, isso é H1, então vamos igualar os dois. Isso significa corta a massa, corta o 2, que é igual. E isso significa que V1 ao quadrado sobre V0 ao quadrado é P menos F sobre P mais F. Tá? Então, achei uma relação entre as velocidades de lançamento e a velocidade de chegada. Tá? P menos F, P mais F. Agora, vamos fazer o seguinte, a distância total percorrida após a primeira colisão. Então, aqui foi a distância percorrida antes da primeira colisão, agora aqui entre a primeira e a segunda. A distância 2 vai ser 2 vezes um H2. E, pessoal, esse H2 tem essa mesma fórmula aqui. Ou seja, o D2 também vai ter essa mesma fórmula aqui. A diferença é que antes, no lançamento, qual era a velocidade inicial? V0. Agora, após a primeira colisão, a velocidade de lançamento vai ser o quê? Vai ser V1. Tá? Vai ser esse V1 aqui. Tá? Então, da fórmula aqui, ó, a única coisa que vai mudar é, ao invés de ser V0, vai ser V1. mv1 ao quadrado sobre f mais p. E no D3 seria mv2 ao quadrado sobre f mais p, e assim por diante. Tá? Então, D2 vale isso. Isso significa que se eu divido D2 por D1, fica V1 ao quadrado, né, esse cara aqui, sobre V0 ao quadrado. Vou chamar isso de equação 4, e vamos comparar a equação 3 e a 4. Ó. A 3 está aqui, a 4 está aqui, então eu posso falar que D2 sobre D1 é P menos F sobre P mais F. Isso daqui, gente, é a razão da PG. A relação entre as distâncias de um e do outro é a razão da PG. Então, a distância total percorrida para um grande número de colisões será a soma de termos de uma progressão geométrica infinita, né? Então, aqui eu tenho o primeiro termo, mv0 ao quadrado sobre f mais p, que é a primeira distância. A razão é a relação entre a distância 2 e a distância 1, né? P menos F sobre F mais P, ou P mais F, tanto faz. E daí para eu, vou apagar esse vermelhinho aqui, e daí para eu calcular a soma dessa PG infinita, é o primeiro termo, a gente pega o primeiro termo e divide o valor do primeiro termo por 1 menos a razão. Tá? Então, essa é a soma de uma PG infinita. O A1 é o primeiro termo, mv0 ao quadrado sobre f mais p. E 1 menos q. O q é essa razão aqui que a gente achou. P menos f sobre p mais f. Agora é só uma questão de brincar com essa forma para chegar em uma das alternativas. Tá bom? Aqui a gente vai tirar o MMC, né? Ó, o MMC disso vai ficar p mais f embaixo. Em cima vai sumir os p's, vai ficar só 2f. Vou multiplicar em cruz, e na hora que eu multiplico em cruz, f mais p com p mais f vai embora, vai ficar mv ao quadrado sobre 2f, ok? A priori aqui, gente, já acabou o exercício, tá? Só que como todas as alternativas têm peso na resposta, eu vou multiplicar todo mundo por gravidade, em cima e embaixo. Multiplicando por gravidade em cima e embaixo, em cima aparece gravidade, peso, desculpa, e embaixo fica 2fg, que é a resposta final, letra D. Ok?
dá para mexer com o trabalho dessa força de resistência e igualar a energia? Sim, sim, sim. Você pode olhar por trabalho também. Pode olhar por trabalho também. Tá? O problema é que você está travado com essa força de resistência aí, e mesmo olhando para o trabalho, ó, toma cuidado, porque na hora que estiver subindo, vai ser peso, trabalho do peso e trabalho da força negativo. Na hora que estiver descendo, vai ser trabalho do peso positivo, mas da força negativa. Então, em cada um dos momentos, eu vou ter uma relação de trabalho e variação de energia cinética diferente. Tá? Mas dá para você ir trabalhando com e usando o trabalho para tentar chegar em algo parecido. Tá? Ok. Bem, gente, puxado, né, o exercício. Ok. Então, bem puxado. Quando ele fala de um objeto pingando e várias vezes, tem que lembrar que vai ser uma PG, tá, infinita, porque você vai ter uma quantidade gigantesca de colisões, e aqui, por ter resistência, fica tudo mais trabalhoso, tá bom? Ok. Bem, acho que tem que finalizar a aula, né? Não, vamos fazer o seguinte, que horas que acaba essa aula, gente? Só para eu saber se eu já começo outro módulo ou não. 15 horas? Tá. Ok, beleza. Então vamos fazer o seguinte, eu vou começar outro módulo, tá? Segurem aí que daí a gente começa a fazer um exercício, depois eu viro a aula, a gente começa outra. Isso é bom. Se a gente acabou antes, significa que quem sabe a gente consiga ter um tempinho para fazer um dos exercícios lá. Então, todo mundo, módulo 70, bora lá. Um pássaro com massa de 1,2 kg está inicialmente... Nossa, esse pássaro está muito feio, né? Pera aí, gente, que eu vou dar um jeito nisso. Pronto, melhorou. Um pássaro com massa de 1,2 kg está inicialmente parado em relação ao solo terrestre a uma altura H de 6 metros exibido acima do nível do mar. Vai, ficou legal, né? Ó, pássaro, uma águia 3D, ó que show. Para capturar um peixe, ele vai descrever uma trajetória de reta AB, inclinada de 37 graus em relação à superfície do mar, com aceleração constante. Parem de olhar para o pássaro, tá? Olhem aqui para o texto. Em seu movimento... já sei, peraí. Pronto, agora ele para. Em seu movimento, o pássaro fica sob a ação de seu peso, P, e de uma força F aplicada pelo ar que tem uma componente horizontal constante F1, com intensidade de 3 newtons, e uma componente F2, também constante, perpendicular à trajetória B, como indica a figura. Sendo seno de 37 cosseno de 37 e a gravidade 10, determine a intensidade de F2. Então, eu parei o pássaro porque eu estava lendo e estava querendo olhar para o pássaro. Eu vi que estava difícil. Então, esse pássaro ele vai descrever aqui com uma certa aceleração. Né, ele vai vir nessa linha reta aqui, ó, do trecho A até o trecho B, e com uma certa aceleração. Aqui é um exercício onde a gente vai brincar muito com decomposição de vetor. Tá? Então, vamos lá. Vamos começar a resolver. Na letra A ele pede o F2 e na letra B ele pede o tempo que o pássaro gasta para percorrer o trajeto de A até B. O trajeto de A até B é um movimento uniformemente variado, tá? Porque vai ter aceleração aqui, tá bom? Então, eu vou precisar descobrir a aceleração dele, é o ponto-chave do exercício. Então, vamos lá. Parei o pássaro, mais ou menos. Letra A. Vamos ver as forças que estão aqui no pássaro. Eu tenho peso apontando para baixo. Eu tenho a força F1, que ele falou, apontando no sentido contrário, né, que é uma força de resistência. E eu tenho o F2, que está exatamente aqui. Pessoal, a primeira coisa que você faz quando você vê um objeto se movimentar é olhar para a linha do movimento dele. Por que isso? Porque na hora que você vê um exercício num plano inclinado, por exemplo, você
não pode pegar o F2 e decompor ele em Y e X. Que muitos alunos pensam, o Y e o X, a melhor decomposição é essa. Não é. A melhor decomposição é aquela onde eu tenho o movimento do objeto. Nesse caso, ó, ele se movimenta nessa linha. Isso significa que o F2 está na vertical desse plano inclinado. Olhem de lado. O F2 está na vertical do plano inclinado. O F1 e o peso não. Então, são esses dois que eu vou ter que decompor. Tá? Porque esses dois vetores aqui, o azul e o vermelho, eles não estão nesse eixo aqui. Ó. Esse é o eixo principal. Eu desenho primeiro o eixo do movimento do objeto, e daí eu traço um 90 graus, e esse é o eixo que eu tenho que trabalhar. Ok? Então, sempre façam isso. Quando você vê um objeto se movimentando, traça o eixo do movimento dele, coloca uma 90 graus, que seria uma normal, normalizar, e daí você vê, a força que tiver nesses eixos, você não toca. Você vai mexer naquelas que não estão. Tá? No caso, ó, o F2 está perfeito nesse eixo, o peso e o F1 não estão nesse eixo. Tá? Então, são esses dois que eu vou modificar. Tudo bem? Essa é a primeira análise que você faz. O que eu faço aqui, então? Ó, primeira coisa, para achar o F2, eu tenho que analisar o ângulo. Esse ângulo aqui vale 37 graus, aqui vale 53. E daí eu vou pegar esse peso e decompor ele no oposto a F2 e depois nesse eixo aqui. Tá? Então, o F2, que é uma força, que é essa força verde para cima, é igual, se esse pássaro ele não vem nem para cá, nem para cá, significa que a força nesse sentido tem que ser igual às forças nesse sentido. Tá? Essas forças aqui, ó, nessa pseudo-vertical, se você vira a cabeça, você vai enxergar isso como uma vertical. Nessa pseudo-vertical, força para cima tem que ser igual à força para baixo. Ok? Então, eu vou ter que decompor o peso e o F1 nessa pseudo-vertical, e daí isso vai ter que ser igual ao F2. Então, ó, o peso nesse eixo aqui vai ser... o F1 primeiro. Nesse eixo vai ser F1 cosseno de 53. E o peso nesse eixo aqui vai ser P cosseno de 37. Tá? Essa daqui é a parte de decomposição. Se alguém tiver problema, depois me avisem que daí na outra aula eu faço um resumão. Tá bom? Ok. O F1 vale 3, cosseno de 53, 0,6. Peso 12, cosseno de 37, 0,8. Acabou o exercício, né? Letra A, ó, já foi. É só calcular aqui, 3 vezes 0,6, 12 vezes 0,8, e isso dá 11,4 newtons. Então, achei quanto vale o F2. Vou resumir aqui o que a gente acabou de fazer para vocês. A gente pegou o peso e criou a decomposição dele. Eu vou chamar de P1. E eu vou chamar de P'. E eu vou chamar o F1 de F'. Então, eu decompus esses dois vetores nesse eixo. Então, aqui é o F1'. E a força nessa direção é igual à força nessa. F2 igual a esses dois aqui, que estão decompostos aqui. Ó. Tá bom? Por quê? Porque o pássaro não vai nem para cima, nem para baixo nesse eixo aqui. Ele só se movimenta nessa direção. Tá? Pergunto, gente. Tranquilo? Como que tá? Beleza? Ok. Tá. Agora, para resolver a letra B, perfeito. Então, para resolver a letra B, o exercício pergunta quanto tempo demora para esse pássaro sair do A para o B. Eu vou ter que, primeiro, saber a aceleração dele. Segundo, saber quanto vale essa distância, para daí depois ir buscar quanto tempo vai demorar. Tá? Então, para a aceleração dele, eu vou ter que analisar a força resultante. Mas a força resultante, gente, é uma força que está nesse eixo aqui, né? Está nesse eixo. Então, eu tenho que decompor
o azul e o vermelho nesse eixo aqui, tá? Que é o eixo do movimento dele, é o eixo que vai dar a aceleração dele, tá? Que vai mostrar a aceleração para a gente. Então, eu vou pegar o bendito peso e eu vou decompor ele aqui, poderia chamar de P duas linhas, que tá nesse eixo aqui, entre o ponto A e o ponto B. E eu vou ter que decompor o F1 também aqui, mas ó, o F1 está para trás, hein? Isso significa que o F1, que eu vou chamar de F1 duas linhas, ele está contra a aceleração desse pássaro. Então, na hora que eu for escrever segunda lei de Newton para esse pássaro, eu vou olhar para essas forças aqui, ó. F1 duas linhas e P duas linhas. E vai ficar como? A força resultante vai ser P duas linhas, que é P cosseno de 53, menos o F1 duas linhas. Então, P menos F1. E isso aqui, na hora que eu calcular, vai ser igual a massa vezes a aceleração. Tá? Daqui a pouquinho a gente coloca igual a massa vezes a aceleração. Então, ó, a componente do peso e do F1 no movimento dele formam a resultante. Nesse caso é esse P decomposto, né? Menos esse F1 decomposto também. Tá? Então aqui está P cosseno de 53 menos F1 cosseno de 37. P eu sei, vale 12, vezes 0,6, 3 vezes 0,8. Então achei a resultante, que dá 4,8 newtons. Como eu falei para vocês, a resultante dessas duas que eu desenhei aqui é igual a massa vezes a aceleração. Segundo a lei de Newton. Ah, professor, poderia ter colocado aqui já igual a m vezes a? Claro, aquilo é resultante. Então, resultante igual a m vezes a. Já poderia ter partido dali, tá? Eu só fiz separado para quem tem um pouco de dificuldade, fica melhor, tá? Fica mais didático separado, mas já poderia ter feito direto. Então, 4,8 igual a 1,2A, a aceleração vale 4 metros por segundo ao quadrado. Beleza, ótimo, achei a aceleração. Era o que eu precisava, não era? Quase. Eu também preciso dessa distância. Eu preciso da distância de A até B. Pessoal, eu tenho esse, estou apagando aqui, né, o rabisco, eu tenho isso daqui, ó, que vale 6 metros. E isso daí é o cateto oposto do ângulo 37. E eu quero essa distância, que é a hipotenusa. Então, tem o oposto, quero hipotenusa, vocês sabem muito bem o que eu vou usar, né? Vou usar o seno do 37. É H sobre B, a altura que vale 6, sobre o trecho AB. E o seno de 37 é 0,6, 6 sobre AB. Descobri quanto vale o AB. O AB dá 10 metros. Opa, agora eu sei a aceleração, eu sei a distância, eu quero o tempo, não quero velocidade final. Isso significa que eu não vou usar... o triângulo de Pitágoras, exato. Não quero velocidade final, então não vou usar o vovô ateu, nem a equação de Torricelli, nem nada. Vou usar quem? O nosso famoso sorvetão. Tá? Então, ΔS eu tenho, vale 10 metros. A velocidade inicial, o exercício falou que o pássaro sai do repouso. A aceleração eu tenho, vou descobrir o tempo. Pronto, matamos o exercício. Deixa eu apagar a bagunça aqui. E daí vocês conseguem ver a águia aí. ΔS, então, vale 10. Esse V0 aqui é 0. Deixa eu marcar isso. Ó. Esse cara aqui vale 0. Aceleração sobre 2, t ao quadrado. Aqui dá 2, 10 dividido por 2, 5. Raiz de 5. Bem, o exercício deu quanto vale a raiz de 5 por um motivo, né? Ele falou, raiz de 5 é aproximadamente 2,2. Isso não tem alternativa, né? Não, era discursiva. Ok. Então, raiz de 5 aproximadamente 2,2. Pergunta. Alguém se perdeu nessas decomposições? Gente, não tem problema nenhum falar, não entendi, professor B, não entendi nada da decomposição, ou entendi tudo. Digam se entendeu tudo. Ok, tá. Não, sim. Entendeu tudo? Sim, ok. Tá, foi a última pergunta. Tá.
A aula está fresca na mente. Foi há pouco tempo, né? Foi há pouco tempo essa parte de decomposição. Tá? Ok, tá, beleza. Então, tranquilo. Vamos passar para o exercício número 2. A próxima aula eu vejo se eu faço rapidinho, tá? Nem que a gente leve. Voltar no outro exercício para eu pensar. Qual o exercício? Ah, não, a gente tem que finalizar a aula, gente. Ó, tá, ok. Eu vou voltar lá no da PG. Vamos lá, entrem na segunda aula, beleza? Todo mundo então, segunda aula, a gente já volta.